Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos chegando trazendo mais informações para vocês. 26 de março, sou Hughley Fagundes, 2020. Na descrição do vídeo, esta matéria, gente. Olha só a pilantragem. Quando a gente fala para vocês que os caras estão nem aí com vocês, com o povo brasileiro, eu tô falando de governadores, hein? Não estão nem aí com o povo brasileiro, estão pouco se lixando, aí tem gente que acha ruim. Aqui tá a prova. Nada mais filosófico do que uma governadora petista aprontando em meio à crise. É isso que vocês estão ouvindo. A governadora do Rio Grande do Norte, em meio a essa crise de pandemia no Brasil, o que ela faz? Ela pega dinheiro e adivinha para onde ela envia. Vamos saber já já. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Aperta o sininho das notificações. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho? Na descrição do vídeo tem conta bancária. Aqueles que puderem dar uma forcinha pra gente, nos ajudar, né? Deus abençoe. Que tá nos ajudando, agradeço muito pelo carinho de vocês. Gente, é o seguinte, vamos à matéria. Olha só isso aqui, ó. Governo do PT no RN, em meio à pandemia, destina 3 milhões de reais para propaganda, gente. Você vê que interessante o negócio? 3 milhões de reais para propaganda. No momento em que cada centavo conta no combate à crise. Mas lá, acho que no Rio Grande do Norte, acho que lá ninguém está com problema, acho que todo mundo está numa boa, ninguém está preocupado com... Eu acho que é isso. 3 milhões de reais para propaganda. E depois o louco, o insano, quem precisa de exames de sanidade mental é Bolsonaro. Vamos lá, mas é PT, gente, é PT, vamos lá. Olha só, mesmo em meio à pandemia de coronavírus que chegou ao Brasil e ao cenário de calamidade pública que vive o estado do Rio Grande do Norte, RN, a governadora Fátima Bezerra do PT tomou uma decisão que é no mínimo estúpida. Mas o louco é Bolsonaro. Fátima destinou 3 milhões de reais a um contrato com uma agência de publicidade para que esta divulgue as ações do executivo no combate ao coronavírus. Gente, propaganda antecipada eleitoral. Acorda, meu irmão. Continuando. Isso mesmo, você não leu errado. Incríveis 3 milhões de reais que poderiam ser destinados à área da saúde serão desperdiçados com propaganda para mostrar à população as tais ações do governo petista. Que eles não sabem fazer nada pelo povo, assim, pelo fato de fazer, não. Tudo que eles fazem tem que mostrar que estão fazendo. E ainda assim, mesmo que para isso precisem colocar o povo na berlinda. Mas o que esperar de positivo em um estado governado pelo PT? O que de fato está faltando é seriedade na aplicação do dinheiro público. O investimento deveria ser designado à compra de apps, equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, álcool gel e entre outros. A iniciativa correta ainda poderia amenizar os efeitos da crise econômica que já se inicia, ou seja, ela precisa se antecipar com esse dinheiro aí, já justamente para, né, equilibrar um pouco ali o Estado, para não entrar em crise. Que já se inicia no estado, levando em conta o número de empregos cortados. Olha, tem 3 milhões para gastar com propaganda, mas não tem 3 milhões para gastar para investir na geração de emprego. Uma vergonhosa iniciativa. Em suas redes sociais, a governadora anunciou após pressão popular que vai cortar a verba e dar o destino correto. Mas a decisão não esconde o mau caratismo da petista. Aqui tem para você conferir nas redes sociais dela, né? Cadê aqui? Deixa eu ver. Publicações de Fátima Bezerra no Twitter, tá aqui. Agora, o interessante aqui, gente, é isso aqui, ó. Após pressão popular, foi que ela mudou. Ela não pesou, sabe? Não foi assim, gente. Ela pegou e falou assim. Alguém pode dizer, não, mas ela mandou o dinheiro de volta. Ela desistiu. Ela não vai mais dar os 3 milhões para propaganda.
Não. Mas o problema, gente, não foi a consciência dela que pesou, não. Disse assim, meu Deus. Ela chegou no gabinete dela e, meu Deus, o que foi que eu fiz? O povo, meu Deus, coronavírus tá chegando aqui no meu estado. E eu peguei o dinheiro, meu Deus, e vou dar pra propaganda. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar de ideia. Eu vou pegar o dinheiro e vou colocar na saúde de novo. Não foi isso não, gente. É porque o povo pressionou. E esse povo, essa turminha de petistas, a única coisa que eles têm medo é de perder o voto. É a única coisa que eles têm medo. É a única coisa que impõe um pouquinho de coerência neles é isso, é o medo. Quando eles não conseguem ludibriar a população para alcançar o que eles querem, e quando a população cobra sem pena e dó nem piedade, aí eles fazem, forçado, fazem. Porque foi mais um. Eu tenho certeza que ela ficou, povo miserável, esse povo, cara. Eu tava tão bom, ia gastar esse dinheiro, ia fazer a minha propaganda agora, mas o povo infeliz para prestar atenção no que eu tô fazendo. E aí, depois da pressão popular, foi que ela resolveu pegar o dinheiro. Então isso daí, gente, não é preocupação com a população. Se ela tivesse preocupação com a população, que ela pode dizer, não, gente, olha, eu mudei de ideia, meus eleitores e minhas eleitoras, né? Não. Ela não fez isso por causa da população, não. Ela fez isso por causa da pressão popular, que é diferente. Porque essa turma do PT, gente, não tem consciência. Não tem consciência. Você pega, por exemplo, em 2009, meu Deus, qual foi? Foi a gripe aviária, meu Deus, foi a H1N1 naquele tempo, se não me falha a memória. Foram 65 mil casos no Brasil. Naquele ano. Presta atenção, naquele ano. 65 mil casos no Brasil. Foram mais de 2.000 mortes pelo H1N1, se não me falha a memória. Não sei se foi o H1N1, mas foi o H1N1. Né? Mas foi o vírus que atacou naquele tempo. Se não me engano, foi a gripe aviária, o H1N1. Mais de 2.000 mortes. Eu não vi fechar um comércio. Eu não vi um trabalhador ser dispensado para casa por causa do trem desse vírus. E era pior ainda porque essa era no alimento. As pessoas podiam comprar o alimento contaminado, mas eu não vi uma ação nesse sentido. Só o ano passado, no Brasil, por causa do H1N1, morreram 1.000 pessoas. Eu não vi o governo estadual, lugar nenhum, parar para nada. Zero. Você pega as somas, e eu trouxe ontem aqui, inclusive com o link da revista Exame, para quem quisesse conferir uma matéria que eu falei ontem. Nós temos doenças que só o ano de 2018 matou mais de 1,5 milhão de pessoas. E ninguém falou absolutamente nada. Nós tivemos um total, quando eu fiz a soma, deu um total de 5 milhões de pessoas, mais um pouquinho do que 5 milhões de pessoas mortas o ano passado por causa de diversas doenças, incluindo H1N1, dengue, meningite, hepatite B, hepatite C, malária, febre amarela e outras, e AIDS. Só a AIDS matou cerca de quase 400 pessoas ou foi 700 mil pessoas. Só o ano passado. Só a AIDS. E você proíbe as pessoas de transarem por causa disso? Você dá preservativos para elas se protegerem. Então, são essas pequenas coisas que a gente percebe o quanto a pilantragem no Brasil. Tá aí, ó, governadora do estado do Rio Grande do Norte, ao invés de estar preocupada em investir dinheiro. Qual foi a primeira ação, gente, do presidente Bolsonaro assim que a coisa começou a empenar? Pegou lá, fez o decreto de 5 bilhões de reais, uma MP, 5 bilhões de reais. Foi a primeira coisa que ele foi fazer, foi disponibilizar dinheiro para atender a necessidade do Brasil. A outra parte que eu achei interessante, olha só, gente, tem coisas assim que é... Você vê, nós vimos parlamentares de oposição em situação, né, e aliados se juntarem
oposição contra Bolsonaro, aliados favoráveis a Bolsonaro, se juntarem para poder votarem, para poder criarem uma emenda para usarem o dinheiro do fundão eleitoral e do fundo parlamentar nesses 5 bilhões. Ou seja, abriram mão do dinheiro da eleição, do dinheiro do partido, que é do fundo partidário, para investir na saúde. Até isso a gente chegou a ver. A junção de oposição e aliados de Bolsonaro no bem comum. E aí você vê uma petista, e aqui é onde a gente vê que essa turma não muda, não adianta, pegar 3 milhões de reais. Gente, quantos leitos dá para fazer com 3 milhões de reais? Quantos respiradouros dá para comprar com 3 milhões de reais? Quantas luvas e álcool em gel e máscara daria para comprar com 3 milhões de reais para distribuir para a sociedade? Fala para mim. Eu acho que ela dava, com 3 milhões de reais, dava para ela praticamente abastecer quase o estado. É que eu não sei quantas pessoas tem lá no Rio Grande do Sul, no Norte, perdão, né? Mas eu acho que com 3 milhões de reais, ela abastecia pelo menos uma parte bem grande da sociedade ali, da população ali. Com luvas, máscara e álcool gel. Mas qual era o interesse dela? Em fazer propaganda. É o que eu falo pra vocês o tempo inteiro. O presidente Bolsonaro não tá preocupado com propaganda, não tá preocupado se o povo vai gostar do que ele vai dizer, se vão achar bonito, se vão achar fofinho. Ai, que lindo que o Bolsonaro... Não, ele tá preocupado, gente, em trazer a solução para o país. Se o povo vai gostar, não é o problema. Se vai dar popularidade, não é o problema. A questão é resolver o problema, ainda que a medida seja dura, mas tem que ser tomada, tem que se tomar, então vamos tomar. Agora aqui é diferente. É fazer propaganda para mostrar que o governo do estado está fazendo alguma coisa. E é aí aonde eles se quebram, porque eles vivem justamente da aparência e não das realizações. Porque se você pega as realizações deles, são estádios que foram construídos, milhões de reais jogados fora, que poderiam estar na saúde agora. Corrupção, a torta e a direita para cima e para baixo. Para por aqui, né? Não vamos entrar no mérito. Então, eles não sabem, eles sabem ver pelas aparências, porque o mérito está aqui. O mérito foi o que você viu. Tirar dinheiro que poderia ser usado na saúde para empregar em uma coisa que não tem nada a ver. Canal Brasil Notícias, gente. Tá aí. Pessoal do Rio Grande, do Norte, vota direitinho na próxima vez. Vote em alguém que pensa em vocês. Alguém que se preocupa com vocês. Não com a carreira política. Carreira política tem que ser consequência dos atos dos nossos políticos. Ou seja, se o cara trabalhou bem, a gente vota. Se o cara não trabalhou, pé na bunda dele. E não precisa ficar fazendo propaganda, não. A gente tá de olho. Canal Brasil Notícias. Fui, galera.